Boa noite a todos e bem-vindos à nossa aula Estudar Torá em português, Beit HaMidrash, da instituição Torá Mitzion, em Israel. E estamos na nossa segunda aula, no nosso ciclo de Shiurim, que estamos fazendo aqui, e Bezrat Hashem estudando juntos e crescendo com a Chokhmah e com a sabedoria da nossa Torá, se Deus quiser. Na semana passada, nós falamos sobre um assunto interessante e fizemos um tipo de introdução que fizemos do assunto tão fundamental e tão importante no judaísmo, que é o assunto da ética. Falamos na semana passada que a ética judaica é um assunto tão fundamental que há perto de 150, 200 anos atrás, começou um movimento em Am Israel, no mundo da Torá, no mundo dos Chachamim, que seguiram uma linha e falaram que não adianta a pessoa estudar a vida toda Gemara ou Alahá ou tal, se a pessoa não sabe de ética, não sabe como se comportar e como perdoar e como desculpar e como abrir mão e como ceder e como sorrir para o outro e como ajudar e como ser humilde, etc, etc, etc. Então, o que adianta ele saber tanta coisa na vida, de muitos livros, ele vai saber tudo de cor? Isso não vai mudar, porque não mudou ele não virou uma pessoa melhor e o comportamento dele não é nada melhor, então não adianta. É, E isso que nós falamos na semana passada, e por isso começou esse movimento que ensinou as pessoas, e passou essa mensagem, que o tempo todo a pessoa tem que aprender e tem que estudar e ler assuntos da ética judaica, de como se comportar e como ser uma pessoa melhor, não só de sabedoria, não de saber mais coisas, mais informações e mais livros e mais textos, não é só isso. Isso também é muito importante. Mas o mais importante é de você ser uma pessoa melhor. Bom, isso que nós falamos na semana passada. Essa semana, hoje, a gente quer começar a falar um assunto de alguns exemplos sobre esse assunto de ética. E a gente escolheu aqui de começar com uma midá, uma característica, um assunto que infelizmente é bem comum entre as pessoas, entre os seres humanos, entre nós, e um assunto que nós temos que trabalhar para melhorar e para aprimorar eh, ele a vida toda. E Bezrat Hashem, um dia a gente vai chegar lá e vamos ser muitos melhores desse assunto. O assunto que eu queria começar a tratar, e vamos falar sobre ele hoje, vamos ver se a gente consegue mais de uma aula talvez sobre isso. A gente quer tentar resumir um pouquinho sobre o assunto da raiva, do nervosismo. Em hebraico, a palavra é kas. É, Cas, infelizmente, é um assunto tão comum de acontecer e tão fácil de acontecer entre as pessoas que quase toda pessoa tem várias vezes por dia que ele encontra em várias ocasiões e assuntos de cas na vida, de raiva, que ele pode ter raiva na vida e nervosismo sobre alguns assuntos, não importa o quê. Aliás, não importa também se ele tem razão ou não tem razão, isso não muda nada, tá bom? Não muda nada, mas eu só gostaria de começar com uma Gemara que está escrita de uma forma muito clara e vale a pena lembrar ela. A Gemara, ela fala seguinte, e quem de nós não quer entrar nessa categoria de ter esse mérito de se chamar
uma pessoa que Hashem ama ele. Todos nós queremos esse patamar, esse nível. A Gemara ela fala que uma das três pessoas que Hashem ama ele um dos três é Mishei no Koes, aquele que não tem raiva. É, é, a gente leu agora, na semana passada, lemos da Parashat Noach, Arca de Noé, Tevat Noach, lemos sobre isso. É, a Torá ela falou, logo no início da Parashá, que Noach encontrou a graça nos olhos de Hashem. Noach encontrou a graça. E os comentaristas da Torá, eles perguntam que a gente não encontrou em nenhum lugar o motivo. Por que Noach encontrou a graça nos olhos de Hashem? O que ele fez, Noach? Essa história que Noach salvou a humanidade dentro da arca dele, essa história veio depois. A Torá começa. Noach encontrou a graça nos olhos de Hashem. Depois a Torá fala, que Hashem mandou ele fazer a arca e tal, tal, tudo mais. Mas qual é o motivo original? Por que Noach encontrou a graça nos olhos de Hashem? O que ele fez? Fez tzedakah, rezou muito, estudou muito a Torá, e não está escrito em nenhum lugar. Mas eu vi que um dos comentaristas, ele fala que o motivo que a Torá fala que Noach encontrou a graça nos olhos de Hashem, sabe por que o motivo? Não tem motivo. Sabe por quê? No nome dele tem motivo. Venoach, e Noach, ele encontrou. Sabe por quê? Já falou o nome dele, é o motivo. O nome dele, como. A palavra Noach, em hebraico, Noach é tranquilo. Noach é calmo. Noach é uma pessoa. Noach. A palavra Noach também é como confortável. Confortável no sentido de calmo, de tranquilo, de bom. Sabe por que Noach encontrou a graça do Hashem? Que Noach, ele era uma pessoa tranquila, uma pessoa calma. Uma pessoa que não brigou, não ficou nervoso, não discutiu, não fez bagunça. Por isso Hashem amou ele. Hashem gosta, Hashem ama. Tem as palavras, Hashem ama. Hashem ama as pessoas que não têm raiva. Isso é bom de lembrar logo quando a gente começa a falar sobre a- nos livros, tem uma coisa importante que talvez com ele a gente consegue começar. Nos livros está escrito uma frase, tá? Tem Midrash que diz isso, e o Rambam traz isso, uma frase muito forte. A frase é que cola coes, a pessoa que tem raiva, e de novo, vou continuar falando, não importa o motivo, e não importa se tem razão ou não tem razão, não importa. O fato é a situação que a pessoa apresenta uma raiva, um nervosismo, do nível que as pessoas que olham para ele, logo eles percebem que ele está com raiva. Ou que ele grita, ou que ele bate, ou de bater na mesa, tal, nesse tipo ou que começa a fazer assim, tal. Isso é um sinal de uma raiva, de um nervosismo que a gente fala sobre ele agora. E está escrito nos livros, e o Rambam fala isso claramente, que כל הכועס, a pessoa que está com raiva, כאילו עובד עבודה זרה. Como que ele tivesse fazendo uma idolatria, servindo, chas vechalila, idolatria, rezando, fazendo um serviço religioso com uma idolatria. A gente sabe que um dos três pecados mais graves que tem do Yehudi é o quê? É fazer idolatria. Idolatria é um dos três pecados mais pesados que tem. Porque o motivo é que idolatria é contra da nossa essência de Yehudi. Yehudi, a gente acredita que tem só Hashem no mundo. Idolatria, você está sendo contra. Qualquer outro pecado, você não está sendo contra da ideia do judaísmo. Mas quando você faz idolatria, Chas v'chalela, Deus me livre, aí você sai contra do conceito do judaísmo. Por isso, um dos três pecados mais graves que tem, idolatria, são um dos três pecados que a Halakha diz que a pessoa pode até deixar de viver e não fazer esse pecado. Qualquer outro pecado no judaísmo
se vem alguém ameaçando a sua vida, se você não, vamos supor, você não faz algum tipo de pecado, vou matar você. A halakha é que, a regra é o quê? Que, infelizmente, vai ter que fazer o pecado para não perder a vida. Fazer o quê? Por exemplo, se você não come agora no Yom Kippur, eu mato você. A regra é, tá bom, tem que comer, infelizmente, fazer o quê? Para não perder a vida. Mas se ele fala para você, se você não faz idolatria, eu mato você, infelizmente, tem que dar vida. Tem que dar, é um dos seus pecados mais graves que tem. Tá? É um assunto assim interessante. Mas não é um assunto de hoje. Mas o Rambam diz que a pessoa que está com raiva é como se fosse que ele tivesse feito avodah zará, idolatria. Pessoal, é o único pecado no judaísmo, único que tem, que está escrito sobre ele, que se a pessoa fez esse pecado, esse assunto, é como que tivesse feito avodah zará. Qual é? Raiva. A pessoa está com raiva, é como que ele fez idolatria. Ninguém de nós nem pensa de fazer idolatria. Nós temos, infelizmente, outros problemas na vida, de a gente faz isso, a gente deixa de fazer aquilo. Vamos crescendo, se Deus quiser, vamos melhorando. Mas idolatria? Eu fiz idolatria? Sim, sim. Hoje de manhã, hoje à tarde. Idolatria, claramente. Como? Eu fiz idolatria? Sim, sim. Sabe quando? Quando você ficou com raiva. E o Rambam, o Maimônides, nos ensinou que quando a pessoa está com raiva, perante Hashem, isso considera como que ele tivesse feito idolatria. Uau! Por quê? Por que que é tão grave? Fiquei nervoso, briguei com alguém, gritei, mas ele que errou, ele que fez isso, que quebrou, que esqueceu, que mentiu, que enganou, que... Aí briguei com... Calma, calma, calma. Por isso eu falei, não importa se você tem motivo, se você tem razão ou não, não importa. Não importa bem o assunto, não importa o horário, não importa o dia, não importa nada. Não importa o fato. Teve casa, perante Hashem tem aqui idolatria. Uau! A gente quer entender por quê. Por que que é tão forte? Então, no primeiro lugar, para não deixar ninguém assustado, talvez eu acho interessante, no primeiro lugar, explicar o conceito. E aí, a gente vai entender o conceito, por que que isso considera idolatria, a pessoa que está com raiva, e através disso a gente vai entender por que que é tão grave. Por que que é tão grave? Por que que raiva é uma coisa que o judaísmo não aceita de jeito nenhum? E quem faz, isso considera como idolatria, como um pior pecado que tem. E quem faz, acontece com ele coisas horríveis, consequências horríveis na vida, energias super negativas que entram na vida dele. E a pessoa não sabe. Estou fazendo isso, não está dando certo, o outro não está dando certo. Toquei aqui, quebrou, mexi com esse negócio, não deu certo, fiz esse business, perdi. Sabe por quê? Está com alguma energia negativa o tempo todo. E você não tirou ela. Tem que saber como tirar ela também. Mas não é para agora. Hoje a gente vai estudar, pelo menos, parar com isso. Ou melhorar esse assunto. Bom, por que que a pessoa que está com raiva é como idolatria? Vou explicar. Vou tentar resumir rapidamente o assunto, tá bom? Só para a gente pelo menos entender como funciona. O motivo disso é o seguinte. Pessoal, quando eu estou com raiva de alguém que fez alguma coisa para mim, que eu quero dizer em outras palavras? Estou com raiva em você. A pessoa, vamos supor, chegou na minha casa, uma pessoa, um amigo meu, e quebrou alguma coisa, vamos supor de propósito. Vamos supor, tá? Que aí a pessoa, a pessoa pensa, tem aqui algumas respostas, falta de emuná, isso exatamente, muito bom, muito bom. Vamos tentar explicar isso mais detalhes, para entender a alma do assunto. O que acontece? Fiquei bravo, que fiquei nervoso com alguém, ok?
fiquei nervoso com alguém, e aí comecei a brigar, gritar, etc. Tal, um mil de exemplos que tem. No final das contas, o que acontece? Se eu brigo com ele, eu não falo o seguinte: por que você fez isso comigo? Você isso, você aquilo. Estou brigando com ele. Brigando com ele quer dizer que eu, dentro de mim, eu acredito o quê? Que é ele que fez. E se ele que fez, as a culpa é dele. As, ele que está errado. É ele que quebrou o celular, ou que ele que sujou a casa, ou que ele que me ofendeu publicamente, ou que ele que me enganou, ou que ele que mentiu, ou que ele que esqueceu, ok? Ou que ele que esqueceu de fazer alguma coisa comigo ou com não sei o quê. Amigo, se você acredita que é ele, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você acredita, em outras palavras, que aqui no mundo tem outras forças que decidem e que, e que podem fazer coisas que eles querem. Isso é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é acreditar que aqui no mundo, além de Hashem, além de Deus, tem outra energia, tem outra força que consegue e que decide e que faz as coisas aqui no mundo. Isso é idolatria. Pegar uma estátua ou pegar não sei o quê e acreditar que ela pode fazer. E pode decidir e pode mandar não sei o quê. Isso é besteira. Isso é idolatria. Isso é um dos pecados mais piores que tem no judaísmo. A partir do momento que seu amigo fez alguma coisa com você, errada que seja, e você está com total razão, mas você fica com raiva dele, o que você acredita que ele que fez, amigo, é idolatria. Ele pode fazer? Pode fazer nada. Ele serve, ele serve como uma, um, um ferramento na mão de Hashem. Ele é uma ferramenta na mão de Hashem de fazer. Você quer o quê? Você quer que Hashem vai descer de cima para cobrar de você alguma coisa que você fez de errado? Hashem vai descer os céus para o mundo para, vamos supor, não sei, para punir alguma coisa? Claro que não. O que ele vai fazer? Hashem vai escolher uma pessoa aqui no mundo, escolheu essa pessoa fulano, escolheu ele, falou para ele, senhor fulano, você pode, por favor, ir lá e brigar com esse fulano? Ele tem que pagar alguma conta, está devendo alguma coisa. Vai lá. Essa pessoa vai chegar perto de você, vai ou ofender, ou quebrar o seu celular, ou falar alguma coisa, não sei. Pessoal, outro shiur, a gente vai explicar através do assunto por que que Hashem escolheu ele, tá bom? Pode ser um familiar seu, às vezes ser o marido ou a esposa, às vezes seu filho, às vezes seu aluno, seu professor, seu amigo, tá bom? Um dia a gente vai explicar por que que é ele. Tá bom? Esse é outro assunto, tá bom? Não, não é importante agora, tá? Não importa agora. Mas no final das contas, se você vai brigar com ele, então você acredita que tem outro. Isso é idolatria. Né? Idolatria não é só você ter uma estátua que você, Deus me livre, vai curvar. Claro que não. Ninguém faz esse maluquice. Claro que não. Mas o fato que você vai, por isso, o Rambam e o Midrash diz, כל הכועס, apesar que está com raiva, כאילו עובד עבודה זרה. É como que ele se fosse fazendo עבודה זרה. Tá certo? A Gemara fala sobre outros tipos de raiva, tem outros níveis de raiva que às vezes são piores. Vamos falar sobre, por exemplo, um caso que é até pior, mas eu vou lembrar esse detalhe aqui. Vamos falar sobre o assunto de Meshaber Kelim Bechamato, uma pessoa que quebra louças através e com a sua raiva. Isso, Haz וחלילה, pode às vezes acontecer, louças ou seja, coisas. Tá com lápis na mão. Está numa reunião, brigou com alguém, pegou a lápis, pá, quebrou no meio.
pessoal, não é muito comum, mas às vezes acontece. Está com papel na mão, algum papel, ficou nervoso, porque fazia pá, cortou. Isso pela Gemara, isso pela Gemara, a Gemara chama ele como idolatria. E esse tipo de raiva, raiva muito ruim. E aliás, uma raiva muito perigosa. Porque, de novo, se você está com raiva nesse nível, tá com raiva nesse nível, você acredita que tem outra força aqui no mundo. A partir desse momento, só para você saber o que acontece, uma consequência automaticamente que acontece, uma consequência é o quê? Que Hashem larga, Hashem deixa essa pessoa. Hashem não quer contato agora com essa pessoa. A gente vai falar sobre isso ainda mais detalhes, tá? Isso é uma consequência muito rápida que acontece. É o quê? Que Hashem larga essa pessoa. Essa pessoa não vai ter berachá agora. Depois ele vai fazer algum tipo de tikkun, de conserto, tá bom? Que vamos falar ainda sobre. E aí vai voltar ao normal. Se Deus quiser, vai voltar ao normal. Voltar, tudo certo, acabou. Fez tikkun, fez teshuvah e um conserto e acabou. Mas no primeiro, a primeira consequência é o quê? Que Hashem larga ele. Hashem deixa ele. Agora está aprendendo por quê? Hashem fala para essa pessoa, em outras palavras, Hashem fala para ele assim, olha só, então você acredita que tem outras forças no mundo que podem fazer? Então tá bom. Então eu vou sair, deixa essas forças fazer com você. Se você não confia em mim, em Hashem, então tá bom, deixa eu vou sair da sua vida um pouquinho. E se vira, como fala Brasil, se vira. Você vai conseguir. Você acredita que ele pode complicar, ele pode brigar, ele pode fazer, ele pode dar para você dinheiro, ele pode resolver a sua vida? Tá, deixa, pode fazer. Então, automaticamente, Hashem larga um pouquinho, Hashem deixa essa pessoa um pouquinho. Não sabe exatamente quanto, mas quando, a gente sabe. Sabe quando? Logo. Hashem falou, isso? Então deixa eu sair do jogo. Essa pessoa vai fazer algum tipo de conserto e vai voltar, Bezrat Hashem, muito rápido, se Deus quiser. Mas só para entender como que tem um caso muito comum, muito famoso que no Tanakh, é, o, o Tanakh, ele fala sobre um assunto meio complexo, a história é sobre David Amelech, nada mais, nada menos, David Amelech, famoso, Sefer Teilim, que escreveu David Amelech, nosso querido David Melech Israel Chai Bekayam. O David Amelech, ele passou um momento difícil na vida dele, tá? Talvez um dia a gente vai falar sobre assuntos ligados mais a Kabbalah, mas no judaísmo a gente vê o nome do David Amelech, pelo nome dele dá para ver que David Amelech ele passou duas etapas na vida dele, tá? Ele teve uma etapa muito ruim e ele teve uma etapa muito boa. Ele teve uma etapa muito ruim que ele era pastor na família dele, ninguém deu a bola para ele, ninguém acreditou nele, ninguém confiou nele, nada. Ele era considerado como um mamzer na família dele, etc. E até que no final da vida, ele virou David Amelech, o famoso David Amelech, escreveu o livro Teilim, Melech Israel, Melech Yerushalayim, tal, Baruch Hashem. E David Melech Israel, Chai Bekayam, Zrat Hashem, David Melech Israel, Melech HaMashiach. Mas o David Amelech, agora como pode ser pelo nome dele, falando pela Kabbalah, o nome do David Amelech ele tem letra Dalet no início e letra Dalet no final. E essas duas letras no início e no final, eles representam que a pessoa pode ter duas épocas completamente diferentes e opostas na vida. Uma muito boa e uma muito para o outro lado, tá bom? E aí tem que saber como equilibrar e tal. Mas não é assunto de hoje, isso ligado aos nomes das pessoas, letras de Aleph Bet, é outro assunto. David Amelech, numa das etapas difíceis na vida dele, que ele passou, ele, na verdade, ele fugiu de quem, nada mais, nada menos, do seu filho Avshalom. Bom, ele fugiu do seu filho Avshalom, que tentou pegar o reinado dele, do pai, e estou meio triste no Tanakh, mas a gente não vai falar sobre ela agora. Mas lá, quando David Amelech ele fugiu do seu filho Avshalom, אז
uma pessoa que encontrou no meio do caminho foi Shimei ben Gera. Tá bom? Eu estou resumindo para vocês uma história do Tanakh. Shimei ben Gera, ele viu David Amelech fugindo do seu filho, do Avshalom, e, e Shimei ben Gera, ele, no final da história, lá no final das contas, ele começou a amaldiçoar David Amelech. E falou muito ruim, muito mal para David, que era Israel. Fugindo do seu filho e Shimei ben Gera amaldiçoou. O ministro do exército, David Amelech, o nome dele era Avishai ben Tzeruya. E Avishai ben Tzeruya, o ministro do David Amelech, o ministro do exército, ele falou para David Amelech, David, como é que a gente deixa ele amaldiçoar o Melech de Israel? Você é o Melech, você é o rei. Tem que vingar, tem que matar ele. Tem que evitar o cavalo do rei. Tem que vingar isso. E falou muito pesado daquela pessoa que xingou, que foi Shimei ben Gera. אז התנ"ך, ele conta que David falou para Avishai ben Tzuya, ok, אנחנו, deixa ele amaldiçoar, deixa ele falar mal, não tem problema. Sabe por quê? Hashem amar lo kalel. Hashem falou para ele amaldiçoar, não é ele. Ele serve como um microfone, ele serve como caixa de som. Só isso. Ele não faz nada. Ele nada. É Hashem. Hashem que está bravo comigo. Eu, David Amelech, fiz alguma coisa de errado, não sei o quê. Vou descobrir um dia. E Hashem escolhe uma pessoa que por acaso é ele, Shimi Ben Gera. Por acaso eu estou aqui e ele também está perto. Ele está amaldiçoando. Nada a ver com ele. Aliás, pode ser que ele não quer fazer isso. Pode ser que a alma dele não quer. Mas a alma dele tem ordem de Hashem de fazer isso. O que adianta eu brigar com ele? O que adianta? Aquela metáfora famosa que os comentaristas da Torá e da ética falam muito sobre ela, sobre aquela pessoa que quer educar o cachorro dele, né? Quer ensinar ele como fazer as coisas e tal. Ele pega uma vara e começa a bater. Não, bate um pouco no cachorro, não para bater, mas para ensinar ele a fazer isso, fazer aquilo, pular para cá, para... Bate um pouquinho. O que adianta o cachorro começar a morder e brigar com a vara? Nada a ver, não é vara. Ele vai morder a vara, vai ajudar alguma coisa, não vai ajudar nada. Não vai mudar nada. Não é vara. Tem um patrão lá em cima. Não adianta você brigar com a vara. Nós somos, na mão de Hashem, nós somos varas. E às vezes a pessoa escolhe alguém, Hashem escolhe alguém de ser a vara na mão de Hashem. Pessoal, às vezes pode ser que é o seu marido, às vezes pode ser que é a sua esposa, às vezes pode ser que é seu melhor amigo, ou melhor amiga sua. Aquela amiga que ontem era a melhor amiga sua. E hoje, de repente, do nada, ela, não sei, ela esqueceu de você de alguma coisa. Ou ela falou alguma coisa errada. E automaticamente a gente começa a brigar. Às vezes na cara, às vezes a gente fala por trás, a gente começa a chorar, fofoca. Mas fica com raiva, brigar, papa. Por quê? Não, porque ele não falou para mim, ele não lembrou, ele me ofendeu publicamente, ele não me ligou no aniversário, eu liguei para ele não ligou para ele, ele que não ligou. É Hashem que mandou ele não ligar. Hashem que não deixou ele ligar. Aliás, pode ser que ele queria muito ligar. Pode ser que ele quisesse muito, mas Hashem não queria. Ele queria. Hashem não queria. Agora, se você acha que ele não queria, mas é idolatria. Você acha que ele que decide aqui no mundo. Você acha que a gente faz aqui alguma coisa? A gente não faz. A gente faz nosso esforço, mas no final das contas, quem decide é Hashem. O David falou para Abishai, Abishai, deixa ele falar o que ele quiser. E não é ele que fala. Por isso não adianta eu brigar com ele. Não adianta eu gritar com ele, eu discutir com ele. Não é ele, é Hashem que é. Agora tem que entender.
qual é o meu trabalho? Entendeu? O que que Hashem quer de mim? Eu posso talvez entender por que que Hashem, avalia isso não agora, isso um pouco mais difícil de entender, por que que Hashem escolheu ele, tá bom? Por que que Hashem escolheu uma pessoa tão próxima a mim? Uma pessoa tão próxima a mim? Às vezes, como falei, algum familiar muito próximo. Por que que Hashem fez ele me machucar assim? Ofender, ou humilhar, ou esquecer, ou falar, ou não sei o quê. E aí agora estou com tanta raiva e nervosismo. Eu posso tentar entender. Mas o fato é que Hashem, não tem dúvida. Idolatria. E por isso, idolatria, e por isso, a Avodah Zarah é tão negativo perante Hashem. E por isso, quando tem alguém com raiva, Hashem se afasta dele. Hashem não pode ficar perto dele. A Torá, ela conta até sobre o maior dos maiores. Tem, Moshe Rabbeinu. Tem alguém maior do Moshe Rabbeinu? לא קם בישראל כמשה. נותן פרופטה מaior de Moshe Rabbeinu. Maior que Moshe Rabbeinu não tem. שדיבר אל השם פנים אל פנים. Moshe Rabbeinu conversa com Hashem de boca a boca. O Rambam fala que qualquer outra profeta, quando fala com Hashem, desmaia. Dorme, desmaia, na hora de falar, quando receber a profecia. O único que não desmaiou foi Moshe Rabbeinu. Ele conversou com Hashem como que a gente conversa aqui. Não dá para entender como. Não dá para entender. Todos os outros profetas desmaiaram. Começaram a tremer quando receberam uma profecia. Moshe Rabbeinu não. Assim, tem outras diferenças também. Moshe Rabbeinu, por exemplo, outra diferença é a única profeta, Moshe Rabbeinu, que quando ele tem alguma dúvida, ele começa a conversar com a gente. Qualquer outro profeta, na hora de ter alguma dúvida, ele tem que esperar Hashem chamar ele. Mesmo que está com dúvida, pode esperar agora um ano, um mês, 3 anos, até Hashem começar a conversa. Não. Moshe Rabbeinu pode começar a conversa. Moshe Rabbeinu é o maior dos maiores. Mas a Torá fala, no Parashat Matot, no final, na penúltima parasha do Sefer Bamidbar, do quarto livro da Torá, Sefer Bamidbar, fala a Torá que Moshe Rabbeinu, literalmente, Moshe Rabbeinu, ele, 3 vezes na Torá, ele teve raiva, e por causa da raiva dele, ele acabou perdendo. Acabou perdendo. Pessoal, aquele pecado famosíssimo, e o pior para Moshe Rabbeinu, que aliás, que por ele que não entrou em Eretz Israel. Moshe Rabbeinu não entrou, andou 40 anos no deserto e não entrou em Eretz Israel. Nem ele, nem no irmão Aaron, os dois. Qual o pecado? Qual foi o motivo? O motivo foi que eles, em vez de falar para tirar água, eles bateram na pedra, assunto famoso. Não entrou. Pessoal, isso aconteceu por quê? A Torá fala claramente. Isso é uma consequência de quê? De raiva. Moshe Rabbeinu, o povo pediu a água, e Moshe Rabbeinu ficou nervoso com Am Israel. Falou para eles, Shim'u na Amorim, escutem só os rebeldes. Rebeldes. Mas, por quê? Moshe ficou nervoso com Am Israel que reclamavam que não tem água. Ficou com raiva e falou assim, diz a Torá, explica Rashi, comentarista da Torá, sabe por que Moshe Rabbeinu bateu? Moshe bateu, em vez de falar, foi o erro dele. Por que ele errou? Ele errou porque automaticamente, quando ele ficou com raiva de Am Israel, Hashem largou ele um pouquinho. Hashem deixou ele um pouquinho. Deixou ele não tem mais a energia positiva de Hashem, ele acabou errando. Errando em quê? E em vez de falar, como que ele deveria falar para a pedra, que Hashem falou para ele, claramente fala para a pedra, em vez disso ele errou, misturou as coisas e bateu. Segundo, bateu. Pessoal, sabem as consequências disso? Ele bateu. Hashem falou para ele que não vai entrar na Eretz Israel. E por isso, Rabi Shimon Bar Yochai fala no Zohar que é o motivo que até hoje estamos no Galut sem Mashiach e sem Bet HaMikdash. Porque se Moshe Rabbeinu tivesse entrado na Eretz Israel, ele ia construir Beit HaMikdash
E se fosse Bet HaMikdash construído através de Moshe Rabbeinu, nunca ia destruir Bet HaMikdash. E nunca teria o Galut da Babilônia, o Galut da Roma, da Grécia, nunca tinha Inquisição, Holocausto, 7 de outubro, que teria Bet HaMikdash. Nunca ia destruir. Não teria três, teria um só. Porque o Zohar fala, se fosse Moshe Rabbeinu construindo, nunca ia destruir. Quando vê um ser humano normal, como o rei Salomão, e depois esses Rav e Nehemiah destruíram e construíram, então isso pode ver um povo de inimigos se destruir. Mas se fosse Moshe, nunca ia destruir todos os sofrimentos que todo o povo israelita tem até hoje. É porque, como começou tudo? Com raiva de Moshe Rabbeinu. Raiva de Moshe Rabbeinu. Tem mais um exemplo na Torá, a Torá fala sobre, de novo, Moshe Rabbeinu, tá? A gente fala isso para aprender as consequências. Voltaram de outra guerra, da guerra com Midianim, com os Midianitas. E, e lá a regra foi de Hashem ordenou matar todo mundo, que é um grande inimigo de Israel. E quando voltaram, não mataram todo mundo. Não mataram as mulheres da Midian, aquelas mulheres que fizeram o povo pecar, com as mulheres midianitas. E Moshe ficou com raiva dos comandantes principais do exército. E fala a Torá que logo que ficou com essa raiva, e de novo, ele tinha razão. Sempre ele tem razão, Moshe Rabbeinu. Grande Moshe Rabbeinu. Mas fala a Torá que Moshe Rabbeinu acabou esquecendo as leis da cacherização dos utensílios que trouxeram de Midian, da guerra. Todas as leis da cacherização da cozinha judaica, hoje em dia, quem ensinou na Torá não foi Moshe Rabbeinu. Na nossa Torá Sagrada, nos 5 livros, as leis de como cacherizar as principais e os fundamentais leis, como cacherizar, não foi Moshe Rabbeinu que ensinou. Foi Elazar, o filho do Aaron a Cohen. Ele que ensinou. Sabe por quê? Moshe Rabbeinu, quase o anjo, o mais querido de Hashem, falando com Hashem direto, todo dia, toda hora, quando quiser. Sim, sim. Ele simplesmente esqueceu. Esqueceu? Moshe Rabbeinu é uma criança pequena? Um ser humano qualquer? Não, não. Isso foi uma consequência. Ficou com raiva dos comandantes do exército de Israel, automaticamente esqueceu as leis e ele nomeou o seu sobrinho, Elazar, o filho do Aaron, o filho do seu irmão, para ensinar as halachot. E fala a Torá, quem ensinou as halachot? Elazar. Moshe esqueceu. Como pode Moshe esquecer? Moshe Rabbeinu, Hashem chama ele na Torá, o homem de Deus, Isha Elohim. Sim, sim, é uma consequência. Isso acontece para todo mundo. A Gemara fala pior, pessoal. Agora tudo isso porque Hashem larga ele. Hashem deixa. Ah, porque tem idolatria, então você está com raiva. Então, a Gemara fala às vezes uma coisa que vale a pena falar, e talvez com isso a gente vai fechar. A Gemara fala que quando a pessoa está com raiva, afilo pasculo gdulá, mesmo se Hashem decretou uma grandeza por ele, para ele, uma paranassá muito boa, uma berachá muito boa para a sua vida, alguma coisa muito forte, Hashem decretou. Mesmo assim, ficou com raiva, tac, cancelou. Com isso a gente consegue entender, às vezes a pessoa faz alguns business, alguns negócios no trabalho e está quase, 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 tudo quase, quase, quase. Não consegue fechar. Sabe por quê? Esse quase é agora atrás, meia hora atrás, uma hora atrás, ficou com raiva, pac, travou. Ficou com raiva. Não, mas ele fez. Não, não, não importa. Com razão ou sem razão. Afilo poskim lo gdula mishamayim. Mesmo que Hashem decretou uma grandeza, uma riqueza, uma beleza, uma berachá, saúde, uma coisa muito grande para ele.
ficou com a Naila, pá, cancelou. E agora? Agora vai ter que rezar tudo de novo, vai ter que ter mais méritos para essa fartura que tá presa lá em cima agora, que cancelaram ela, para ela voltar para você. Para ela voltar. Com isso, pela Kabbalah, assim a gente consegue entender muita coisa na vida que às vezes trava. A pessoa consegue, falou com ele, falou quase, fechou quase, pitum, pá, cancelou tudo. Não, claro, isso, é um motivo. Agora fala, afilo o posquim no Gdulá, Hashem decretou. Hashem falou para Amlachim, ele pode merecer. Daqui a pouco vem alguém, ligo para ele, eu quero comprar, quero isso, aquilo, quero vender, quase. De repente, bum, é um motivo. Então, mas tem isso, pessoal. A gente falou um pouquinho, pelo menos para entender algumas poucas consequências, algumas poucas influências e poucas palavras para entender a importância e por que pela Torá é tão importante tomar cuidado nesse assunto. Bezrat Hashem, na semana que vem, a gente vai continuar um pouquinho a tratar esse assunto, tá bom? Talvez a gente vai dedicar 2 aulas para esse assunto. Na semana que vem a gente vai falar como não ter raiva e como, no caso que teve, como fazer esse tikkun, esse conserto e voltar, como se diz, voltar para trás e consertar e seguir para a frente a partir de agora sem raiva e sem nervosismo nenhum. Bezerra que isso vai trazer muita berachá para todos nós. De novo, agradecendo o nosso Bet Midrash do Torah Mitzion, que estamos aqui fazendo as aulas através dessa instituição tão importante. E, Bezrat Hashem, na semana que vem, vamos encontrar aqui com saúde e com muita alegria e com muita tranquilidade e coisas boas, Bezrat Hashem, para todos nós. Somente boas notícias. Boa noite a todos. Quem está com alguma dúvida, alguma pergunta sobre o Shiur, pode mandar para mim no privado e qualquer coisa pode falar comigo, tá bom?